Olá, pessoal. Eu estou muito grato por novamente poder abrir a Bíblia e falar da palavra de Deus com vocês. As palavras da Bíblia são as palavras vivas de Deus. Quando as palavras de Deus tomam conta dos seus corações, não importa quem seja, já não será o mesmo. Quando a palavra de Deus habita em seus corações e passa a guiar as suas vidas, a vida de vocês passa a ser nova, vocês têm gratidão, têm paz, vivem uma vida feliz. Vamos abrir nossas Bíblias. Êxodo capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 1. Mas se todos acharam, eu vou ler a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará ao crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas coisas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. As muitas histórias contadas pela Bíblia são as histórias que Deus quer nos passar. E o conteúdo mais importante de tantas palavras é como, por meio de Jesus, nós podemos receber a remissão dos pecados. Uma das coisas que me deixou muito grato ao ler a Bíblia é que mesmo frequentando a igreja, antigamente eu pensava: será que realmente estou salvo? Eu já pedi para que Deus perdoasse meus pecados tantas vezes, mas será que realmente foi lavado? Será que se eu morrer eu vou poder ir para o reino de Deus? Eu sempre tive essas dúvidas. Só que um dia, depois que a palavra de Deus entrou no meu coração, a minha vida começou a mudar.
Eu passei a ter fé no coração em relação à palavra, e a palavra começou a trabalhar na minha vida. Dentro de mim, a palavra de Deus começou a manifestar um poder que não era meu, mas sim de Deus. Se nós vermos em 2 Reis capítulo 5, fala sobre o comandante Naamã. Ele era um comandante da Síria. E um dia, numa batalha contra Israel, ele encontrou uma menina e a levou cativa. E aquela menina, estando como ela escrava de Naamã, começou a trabalhar servindo a esposa de Naamã. E a Bíblia nos passa algo muito incrível nessa história. Só imagina, se colocando no lugar dela, quão deve ter sido difícil para ela. Eu creio em Deus. Mas por que Deus me fez ser presa? Quando eu vou poder voltar para minha casa? E se eu contrair lepra, e agora? Ela ficou, presa em inúmera angústia e preocupação. E na sua situação, nada havia mudado. Ela tinha saudades da sua terra natal, saudades dos irmãos, dos pais, queria se encontrar novamente com seus amigos. Até quando eu tenho que viver com esse leproso? Só que um certo dia, no coração dela, surgiu algo novo. Esse comandante, ele é leproso. Se ele fosse lá para Samaria, tem o profeta Elias ali que poderia curá-lo da lepra. Eu estou aqui, eu fui presa porque Deus quis, por meio de mim, salvar o comandante Naamã. Eu tenho que falar isso para a esposa dele. Quão feliz será que ele vai ficar quando for curado dessa lepra? Acho que essa família vai mudar. Eles viverão felizes. Depois que o comandante receber a salvação, tem que fazer estudo bíblico todo dia. E vai começar a evangelizar. Ela estava na mesma situação. E dependendo para onde é conduzido o coração dela, viverá uma vida diferente. Se excluir Deus do coração dela e só ficar preso na ideia de ter sido levada presa, é porque eu fui arrastada para a casa desse leproso. Nossa, se Deus realmente estivesse vivo, ele deveria ter me ajudado. Quando será que eu vou poder ver meus pais? E se eu ficar com lepra também? Eu tenho que viver como uma escrava pelo resto da vida? Em todos os aspectos só seriam motivos de preocupação. Mas, naquelas mesmas circunstâncias, surgiu um pensamento diferente no coração dela. O comandante é leproso. Se ele for até Samaria, lá para o profeta, ele vai ser curado. Entendi. Foi com esse propósito que Deus me enviou aqui. Se o comandante for curado da lepra, o nosso país se aproximará da Síria. Então acabará as guerras. Isso vai trazer felicidade para mim também. É a mesma pessoa, nas mesmas circunstâncias, mas dependendo do coração que ela tem, vive uma vida completamente diferente. No caso da minha mãe, ela frequentou a igreja desde quando ela era jovem. Em 1951, a minha mãe faleceu. E um mês após a morte da minha mãe, meu irmão teve que ir para o exército. E meu pai, ele foi recrutado para auxiliar a guerra, Então, num curto período, na minha casa, minha mãe havia morrido, meu pai e meu irmão já não estavam em casa. A minha irmã mais velha tinha 15 anos, nós não sabíamos o que comer, o que beber. A nossa vida era assim. Era muito estranho.
De vez em quando ele escutava um barulho. E era de madrugada, minha irmã chorando sozinha porque ela não conseguia chorar na nossa frente. Passávamos frio, não tínhamos o que comer. A minha irmã praticamente viveu sem comer nada. Eu cresci assim, desde a minha infância, mas sempre frequentei a igreja. Porém, mesmo frequentando a igreja da mesma forma, a minha vida é completamente diferente depois que eu recebi a salvação. Até eu receber a salvação, também eu frequentava a igreja, eu orava, eu lia a Bíblia. Mas o meu coração era sempre escuro, sempre tinha sofrimento, tristeza, não tinha coragem para nada. Em 1962, eu, lendo a Bíblia, descobri que meus pecados haviam sido lavados. E a minha vida mudou completamente. Até hoje, o trabalho que eu faço, eu não considero que é uma obra minha. Eu era uma pessoa muito problemática. Mas quando as palavras de Deus penetraram e tomaram conta do meu coração, sabe, eu estava perante a mesma Bíblia que eu tinha. Mas a percepção que eu tinha em relação às palavras de Deus era completamente diferente. A menina cativa do comandante Naamã, ela estava na mesma casa, no mesmo lugar, nas mesmas condições. Ela estava ali como uma servente. Mas o coração dela, antes das palavras de Deus e depois das palavras de Deus, foram muito diferentes. A menina cativa diz ao comandante, a esposa dele, né? Senhora, eu tenho algo a falar. Que foi? Eu sei que o comandante, ele é doente. E daí? E daí? O que você quer que eu faça com ele? Não, calma. Lá no meu país tem um profeta chamado Eliseu. Ele já curou muitos doentes. Se o comandante for até ele, com certeza também será curado. Ei, menina, para de falar besteira. Sério? Senhora, pense. Imagina, se eu falo isso para a senhora, ele vai e ele voltar sem ser curado. Eu vou sofrer o resto da vida. A senhora acha que eu vou me arriscar a falar isso? Lógico que não. Eu tenho certeza que ele vai ser curado. Se ele for perante o servo de Deus, com certeza será curado. Ah, essa menina tá louca. Você acha que isso que está falando faz sentido? Não, é sério. Preste atenção. E a esposa dele, no final, aceitou e falou para o comandante Naamã, Eliseu? Ah, eu já escutei sobre ele. Disseram que é um profeta que acredita em Deus lá em Samaria. Disseram que ele manifesta poder. Ah, você já escutou sobre ele, querido? É verdade, o que essa menina fala é verdade. Aquela menina cativa. Então, querido, falou que ela disse que conhece ele e que ele já curou muitos doentes. Sério? Chama ela. A menina foi. Como você pode afirmar isso, menina? Comandante, eu tenho certeza. Ele é verdadeiramente um homem de Deus. Ele já curou algum leproso? Não vi ele curar leprosos. Mas ele já curou muitos doentes. Ele já ressuscitou até pessoa morta. Ah, então aquilo que eu escutei foi verdade. Eu já havia escutado esses boatos. Comandante, vá até Samaria. O senhor vai ser curado da lepra. Durante a minha vida, pessoal, eu descobri muitas coisas incríveis. Nós, por causa dos trabalhos da YF, mantemos muito contato com outros países. E o embaixador do Paraguai aqui na Coreia, ele se aproximou de nós por meio de nossos eventos, né? E um dia ele me procurou e disse, Pastor, eu quero que o senhor seja meu irmão mais velho.
Lógico, ele é um pouco mais novo do que eu, né? E ele falou assim, eu coloquei o meu nome de Park Tae-soo, pastor. Aí eu falei, não, se você é o mais novo, eu tenho que falar Sosu, porque So significa minoridade, né, na Coreia. Mas ele não sabe do coreano, então ele colocou um nome que se colocava superior, grandeza. Aí um dia ele me procurou e ele me falou muito sério. Pastor, tem algo que está me preocupando muito. O que foi? O presidente do Paraguai estará vindo para a Coreia. Ele ficará aqui por 3 dias. E já que eu sou embaixador, eu tenho que cuidar dele enquanto ele estiver aqui. Pastor, o senhor não sabe quão grande sorte é estar representando um país na embaixada e o presidente visitar aquele país. Se realmente ele vier e ele gostar dos 3 dias que passar comigo, não será um problema futuramente eu ser um ministro ou até o primeiro-ministro. É verdade. Para um embaixador recepcionar o presidente no país que ele vive é algo que é difícil de acontecer. E nesses 3 dias, pastor, eu tenho que acompanhá-lo, eu tenho que servi-lo. Só que o problema, pastor, é que na nossa embaixada nós não temos verba para isso. Eu pensei muito em como tratá-lo. E pastor, eu sei que o presidente gosta muito de música, então pensei em levá-lo para um concerto musical. Pastor, eu juro que eu peço, é a última coisa que eu peço para o senhor. O senhor pode me enviar o coral? E naquela época nós estávamos fazendo uma grande conferência num ginásio esportivo, né? Mas eu conversei com a diretora do coral e pedi para que ela enviasse algumas pessoas. E ela separou alguns membros do coral para cantar para o presidente. Durante as conferências, geralmente eu subo às 8h20 para pregar. Então, calculando o tempo, eu vi que eu poderia permanecer no local onde o presidente estava até às 7h30 da noite. Eu fui com 30 minutos de antecedência, né, da apresentação do coral, e eles me ligaram quando eu cheguei. Pastor, o senhor pode descer agora pro subsolo? Fui. Tinha lá o embaixador e o presidente. Também tinham secretários e 2 ministros. Eram 5 pessoas. Aí eu conversei com eles por 25, 30 minutos. Foi a primeira vez que eu havia encontrado o presidente de um país, né? Eu não sabia o que falar para ele. Mas eu o presenteei com o meu livro, né? Assim me livrei dos pecados. E depois eu fui para o local da conferência e preguei a palavra. Passou alguns dias, né? O embaixador me ligou. Pastor, o presidente leu todo o livro. E ele enviou uma carta convidando o senhor. Por favor, pastor, vá ao Paraguai. E eu respondi com uma outra carta ao presidente. Eu falei, senhor presidente, muito obrigado por me convidar. E eu estarei indo para o Paraguai no ano que vem, no mês de fevereiro, para o acampamento da IOF. Se o senhor permitir, eu quero conhecê-lo, visitá-lo no mês de fevereiro. E no ano seguinte, né, no mês de fevereiro, eu fui ao Paraguai. E ainda, já que eu entrei no país a convite do presidente, pessoal, é tudo diferente. Assim que eu desci do avião, já vieram seguranças. Eles falaram no avião, pessoal, permaneçam sentados, e eles me levaram. Me fez entrar na sala VIP. Eles prepararam toda a papelada. E no hotel onde eu ficava, né, tinham seguranças particulares 24 horas. Quando eu saía de carro, sempre o carro era escoltado. Esse é o tratamento básico, né, para uma pessoa que está a convite do presidente. E uma noite antes de me encontrar com o presidente, eu liguei para o secretário e perguntei quanto tempo eu vou ter de encontro com ele.
Ele falou 40 minutos. 대통령이 더 이야기를 하고 싶으면 괜찮지만은 Se o presidente que desejar continuar a conversa, tudo bem. Mas se ele não sinalizar nada, 목사님 나가셔야 합니다. após os 40 minutos, o senhor terá que se retirar. Eu falei, tudo bem. 이제 전화를 끊었어요. E assim eu desliguei o telefone. 대통령 40분인데 Então eu tinha 40 minutos com o presidente do Paraguai. 전공이 제삼 받는 거잖아요. Pessoal, e a minha formação é o quê? Remissão dos pecados, né? 제삼 그동안 그 부분을 이야기를 해야 하는데. E eu precisava falar sobre a remissão dos pecados para o presidente. 합창단에 가서 노래 3곡 부르면 15분 걸려요. Se o coral for junto se apresentar, serão 15 minutos perdidos. Aí nós nos cumprimentamos. 빨리 하면 10분에 끝나고 인사 5분까지 15분이 걸려요. Mas se forem 3 músicas rápidas, pode ser feito até em 10 minutos, mas 5 minutos cumprimentando todo mundo, 25분이에요. perderia 15 minutos, eu teria mais 25 minutos. 가운데서 말 잘하는 다 뺐어요. Por isso, eu tirei dentre as pessoas que iriam me acompanhar todos que falavam muito, eu tirei todos. Eu falei pro coral, 얘기가 많으니까 olha, eu tenho muita coisa que eu preciso falar com o presidente. Então, por favor, não tomem meu tempo. Se vocês tomarem meu tempo, 그 사람 뺀다. eu nunca mais trago vocês para encontrar com presidente nenhum. 그 합창단 말 잘 듣잖아요. E o nosso coral, eles são muito obedientes, pessoal. 15분 동안 말씀 드리는 원글 넣었다 뺐다 해서 했어요. Então eu preparei, né, pela noite inteira, coloquei e tirei conteúdo para preencher 25 minutos. Fomos ao local e depois da apresentação, ou nos cumprimentamos, né, realmente demorou 5 minutos. Teve a apresentação do coral e eu comecei a pregar a palavra. 죄송합니다. 사도행 13장 22절 읽었어요. Eu li Atos capítulo 13, versículo 22. 이세 아들 다윗을 만난 내 마음이 아파한 사람이라. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, 그래서 다 이루게 하리라. que irá fazer toda a minha vontade. 이 성경을 처음 읽어드렸어요. Eu li esse versículo para o presidente do Paraguai. 각하가 하나님과 마음이 하나가 되고 단뜻이 되면은 Presidente, se o senhor unir o coração com Deus, tiver o mesmo coração de Deus, Deus irá estabelecê-lo. 하나님과 한 마음이 되는 게 어떤 건지 말씀해 드리고 싶습니다. Então eu quero explicar para o senhor o que é unir o coração com Deus. 예수 그리스도의 피로 죄사함 받는 그 이야기를 쭉 했어요. E comecei a falar sobre a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. 대통령이 그 말씀을 듣고 죄사함을 받으셨어요. O presidente, escutando aquelas palavras, recebeu a salvação. 막 울먹울먹 얼굴이 벌개지시더니 Ele ficou muito comovido, né? Ele começou a encher os olhos de lágrimas. 자꾸 못 부러질까 봐 애를 먹었어요. E ele segurou tão forte a minha mão que eu pensei que meus dedos iam estralar, quebrar. 기뻐하는 거예요. Mas ele estava muito feliz. 감사했어요. Eu fiquei muito grato. 그런 시간. Foi um momento inesquecível para mim. 그날부터 대통령 제일 친한 사람이 됐어요. E eu me tornei um dos amigos mais próximos do presidente desde então. 합창단 음악을 하고 나왔습니다. Depois dos 40 minutos, né, o coral já havia se apresentado, nós íamos sair. 많은데 E depois de 10 minutos ali no carro, depois que partimos, o secretário do presidente me ligou. IYF 캠프에 Pastor, hoje à noite, 참석하시기로 했다고. o presidente estará presente no acampamento da IOIF. Aí passou mais 10 minutos 모든 장관들 전부 다 IYF 월드 캠프 참석해라. e ele disse, o presidente ordenou para que todos os ministros participassem também juntos. 오후에 막 우리 IYF 행사에 난리가 났어요. Então, naquela tarde, na coordenação do evento, foi aquele escândalo, né? 준비하고 O pessoal da recepção começou a preparar tudo, organizar os locais. 대통령하고 나란히 앉아서 캠프를 참석했어요. E eu participei do acampamento naquela noite, sentado ao lado do presidente. 해마다 이제 만나서 이야기하고 정말 한국에도 3번이나 오셨어요. Desde então, todos os anos nós nos encontramos. Ele também me visitou 3 vezes aqui na Coreia. 국가 원수들을 어떤 방법으로 제가 만나겠습니까? Pessoal, como uma pessoa como eu irá se encontrar com líderes de um país? Eu sou uma pessoa que prega o evangelho. 원수들이 국가 원수가 복음을 전할 필요가 있을 때 E quando for necessário pregar o evangelho para um presidente, 만날 기회를 만들어 줘요. Deus cria essa oportunidade de eu encontrá-lo. Isso não é algo fácil. 하시면 Mas se Deus fizer, 그것도 없잖아요. não há nada impossível. 지금 제가 한 27분인가 9분의 그 대통령을 만났어요. Eu já conheci entre 27 ou 29 presidentes. 5분, 6분 이렇게 여러 번 만난 적이 있어요. Teve presidentes que eu encontrei 5, 6 vezes. 늘 복음을 전해요. E sempre eu preguei o evangelho para essas pessoas. 거듭난 건 아니에요. Lamentavelmente, não são todos que aceitam o evangelho, mas a maioria recebem a salvação. Sim, tem alguns que rejeitam. 다른 나라 같은 데 가서는 Em países muçulmanos, por exemplo, 잘 안 들어갔어요.
É difícil entrar nesses países. 우리가 대통령이랑 그분하고 저하고 너무 거리가 먼 사람인데 Só que no caso, então, eu sou uma pessoa muito distante de qualquer presidente. 이런 일을 저를 통해 이루신다. 그게 너무 감사해요. Mas eu fiquei muito grato porque Deus me utilizou para pregar o evangelho para essas pessoas. 저는 교회에 다니는 거 다 다닙니다. Pessoal, frequentar a igreja, todos podem frequentar. Mas vamos conversar. 어떻게 믿는 것이 잘 믿는 거냐? O que é realmente crer em Deus corretamente? O que é que devemos crer para nascer de novo? O que é nascer de novo? O que é a remissão dos pecados? Como nós podemos distinguir se nasceu de novo ou não? Eu faço o trabalho de explicar isso e Deus, sabe, tem mostrado respostas. As pessoas vivendo com sua experiência, com seus conhecimentos, até que um dia se encontra com Jesus. Jesus passa a habitar no coração dessa pessoa. E não existe nenhuma pessoa que se permaneceu a mesma depois que encontrou-se com Jesus. Quando Jesus Cristo não vive no coração da pessoa, as pessoas vivem conforme o seu desejo, os seus planos. Ela pode fazer, sabe, ter dom de língua, fazer isso, fazer aquilo, mas aqueles que têm Jesus no coração têm algo diferente de uma pessoa que não tem. Elas são guiadas por Jesus. E Jesus Cristo se manifesta na vida dessas pessoas. Trabalha na vida dessa pessoa manifestando o seu poder. Eu vi muitas pessoas sendo transformadas com isso. É muito gratificante. Há muito tempo atrás, né, tinha uma senhora que frequentava a nossa igreja. Desculpa eu falar dessa forma, mas pessoal, ela era gorda, era desse tamanho. Sabe? E era difícil ela sentar no assento da igreja. Um dia, pela manhã, ela me procurou. Pastor, pastor! Por quê? Por favor, me escute, pastor. Me sentei com ela, eu comecei a escutar a história dela. E ela me disse assim, que ela não conseguia dormir à noite. Quando dormia muito, era 20 minutos por noite. 15 minutos. Já que ela não conseguia dormir, também começou a engordar. No começo, com 60 quilos, ela falava, nossa, como eu tô gorda. Mas começou a subir, 70, 80, 90, 100 quilos. E ela me contou do passado dela e era um passado muito triste. E ela não conseguia dormir pela noite. Só que depois que recebeu a remissão dos pecados, no dia que recebeu a salvação, ela disse que conseguiu dormir por 2 horas. Ela ficou tão feliz com isso. A vida dela havia mudado completamente. Não dava para contar tudo, né, sobre o testemunho dela. Só eu, como pastor, a coisa que mais me alegra, 3 dias antes do meu pai falecer, por exemplo, ele faleceu depois que recebeu a salvação. Durante aqueles 3 dias, os seus últimos dias de vida, ele era uma pessoa completamente diferente. Foi muito feliz, gratificante ver aquilo. Depois que o Senhor Jesus habitou em meu coração, fui transformado, sou uma nova pessoa. Eu que tinha mais pecado que os cabelos da cabeça, foram todos mais lavados do que a neve. Pessoal, eu louvei muito esse louvor. Desculpa a tradução, tá? Quão feliz o dia em que o Senhor lavou meus pecados.
Eu cantava assim, mas isso não era de coração. Mas depois que eu recebi a remissão dos pecados, depois que Jesus entrou no meu coração, não tem como evitar a mudança. Eu, quando eu vivia num lugar chamado Apcocton, eu pregando o evangelho, uma senhora assim, de meia idade recebeu a salvação. E ela foi transformada de uma forma incrível. Eu fiquei muito feliz em ver a vida dela. Eu não tinha palavras para expressar. Uma vez, né, no seminário que eu fazia, chegou um aluno e aquele jovem ele começou a testemunhar de como havia recebido a salvação. Ele começou a contar. Ele era jogador de futebol. Amava jogar bola. Ele tinha um desejo de se tornar um jogador profissional que pertencia à seleção coreana. E sabe, marcar aquele gol de placa, né, representando o seu país. Aquilo era a vontade da vida dele. Por isso ele entrou numa escola para formar jogadores. E ele, sabe, se divertiu o dia inteiro com a bola. Só que um dia ele ficou um pouco cansado, né? E após esse dia, seu corpo começou a ficar ruim. E ele foi fazer um exame e detectaram tuberculose nele. Tuberculose hoje em dia é muito facilmente tratável. Naquela época era algo muito medonho. Principalmente, né, pelo contágio, que é muito fácil. Se você dorme junto com uma pessoa que tem, sabe, facilmente aqueles germes podem entrar na pessoa que está dividindo o quarto. Por isso ele não pôde permanecer na escola, né, teve que voltar para casa. E quando completou uns 10 dias dele ter retornado para sua casa, um dia o irmão mais velho dele disse, o pai dele já havia falecido, então vivia ele, né, a mãe dele, o irmão mais velho e a cunhada dele. E o irmão dele chamou ele e falou, ô irmão, sim? Olha, eu sei que como irmão mais velho eu não devo falar isso pra você, mas eu não tenho jeito. Se eu vivesse sozinho com você, tudo bem, mas você tem seus sobrinhos, crianças pequenas aqui. E se você permanecer aqui conosco, todo mundo vai ser contaminado e todos vão morrer de tuberculose. Eu sei que eu sou o seu irmão mais velho, eu não devo falar isso pra você. E sabe, eu te amo, mas se você permanecer aqui, toda a nossa família irá morrer. Então eu peço, você tem que sair de casa. E ele tinha razão. Sim. Desculpa, eu não pensei profundamente. Eu vou sair de casa. Ele se levantou naquele mesmo momento e saiu de casa. Ninguém pôde impedir aquela ação. A mãe dele só chorava, mas não podia impedi-lo. Estavam no começo do inverno e ele saía, não tinha uma vestimenta adequada, estava com muito frio, pensando onde eu devo dormir, o que eu devo comer. Não tinha caminhos. O dia inteiro ele caminhou buscando um lugar para poder passar a noite, não tinha um local. Quando escureceu, ele viu tipo uma casa fúnebre, né? Não é um local onde alguém vivia, mas era um local onde guardavam, né, utensílios para funeral. Mas ele sentiu que se entrasse ali, pelo menos poderia se esquivar do vento, né? E mesmo com um pouco de medo, ele abriu a porta e entrou. Havia passado fome a noite inteira. Ele deitou ali no chão e pensou em várias coisas. O inverno está chegando. Eu vou morrer de frio. Será que não tem outro jeito? Dessa forma, ele adormeceu. Quando acordou, no dia seguinte, foi a um rio para lavar o rosto. E alguém chamou ele, Hee-jin. Era uma senhora, né? Uma vizinha dele. Ele respondeu, oi? Você quer me seguir? Onde a senhora vai?
Eu vou para a igreja. 그 아줌마도 교회를 왔어요. Tá bom, eu vou. E junto com ela, ele foi para a igreja. 교회가 보통 교회가 가정 집에서 모이는 교회였어요. Chegando nessa igreja, não era uma igreja, era uma casa normal. 한 10명이 모여서 있는데 Tinha umas 10 pessoas ali dentro 어떤 중년 부인이 성경을 펴놓고 이야기를 하는 e tinha uma senhora, né, com a Bíblia aberta pregando a palavra. 거예요. 성경 하나도 안 들어오는 거예요. Ele não entendeu nada da pregação. 그리고 이제 막 벽에 앉아 있는데 Ele se escorou ali na parede, né? 하도 추위에 떨다 따뜻한 막 노래 잠이 오는데 Depois de tanto tempo passando frio, quando ele entrou naquele lugar quentinho, ele estava muito sonolento. 기대고 그냥 잠을 잤어요. Ele encostou a cabeça na parede e dormiu. 얼마를 잤는지 모르는데 Ele não se lembra de quanto tempo havia dormido, 누가 깨워서 보니까 mas ele disse que alguém havia acordado ele. 다 마치고 Já tinha terminado o culto, as pessoas já não estavam mais ali 깨운 거예요. e acordaram ele falando que era hora de almoçar. 이걸 먹어야 하나. Ah, ele pensou, será que eu devo almoçar? 누군가한테 얘기해야 돼. 말 Será que eu devo falar que eu tenho tuberculose? 먹으면 어떡하지? Mas e se eu falar e eles não deixarem eu comer essa comida? Ele simplesmente comeu, calado. Ele ficou muito grato pela comida. 하더니 E depois, 그 말씀 전하던 여자 부인 전도사님이 성경 켜들고 aquela senhora que havia pregado a palavra no culto, né, trouxe a Bíblia para conversar com ele. 어떻게 예수님 피로 제사만에 그 이야기를 쭉 하는데 E ela explicou para ele claramente como Jesus Cristo havia lavado os pecados pelo seu sangue. 생전에 교회를 처음 나갔는데 E naquele dia, esse jovem que nunca havia pisado numa igreja, 부인 전도사님 말씀 듣고 제사함을 받았어요. escutando as palavras daquela senhora, recebeu a remissão dos pecados. 얼마나 감사한지. Foi muito gratificante. 또 저녁을 줘서 먹고 Na hora da janta, eles jantaram juntos. 이제 마치고 Aí teve mais um culto, ele participou. 왔어요. E depois voltaram. 부인은 자기 집으로 가고 A senhora que havia o convidado foi para a casa dela. 상여 집에 갔어요. E ele novamente voltou para aquela casa fúnebre. 하루가 있었던 일이 너무너무 감사해요. Ele ficou muito grato por tudo que havia acontecido naquele dia. 감사해요. Ele ficou muito grato por ter comido 2 vezes. 받았어요. Também havia recebido a remissão dos pecados. Ele orou para Deus. 하나님, Deus, 기도할 줄 모릅니다. eu não sei como orar. 날씨가 추워지는데 Está frio. 잠잘 곳 하나만 주십시오. Por favor, me permita um lugar para dormir. 얼어 죽을 것 같습니다. Eu acho que eu vou morrer congelado. 참 나빠도 좋은데 Não tem problema não ser bom. É só um lugar para poder dormir. 잘 일어났어요. No dia seguinte, ele se levantou. 찾고 있는데 Ele começou a procurar novamente um local para passar os dias. 희진이 이리 와봐 이리 와봐. Só que um senhor ali do bairro fala: Ei, Regine, vem aqui, vem aqui. 안녕하세요. Oi, senhor. 너 어제 어디 갔다 왔어? Onde você estava ontem, menino? 왜요? O que foi, 내가 senhor? 나중에 너 찾았어? Nossa, eu te procurei a tarde inteira. 왜요? Por quê? 할 이야기 있다. Eu tenho algo a te falar. 이야기인데. Pode dizer. 어제 교회 갔다 왔어. Ah, é que eu fui para a igreja ontem. Ah, você acredita em Jesus? Ontem foi a primeira vez que eu fui. 뭐라고 말하냐면 E esse senhor disse. 자기는 산 밑에서 큰 과수원을 만들었어. Ele tinha um grande pomar, né, onde ele fazia seu plantio. 열심히 이제 일을 해서 E sempre, desde a primavera, ele trabalhava. Ele havia plantado muitas macieiras, né, e tinha muitas maçãs. 이제 매상하고 Só que ele já havia colhido tudo, já havia vendido. 사과 밭에 있을 필요가 없는 거야. E naquele início de inverno já não tinha mais necessidade de ficar ali. 집에 왔는데 A sua família ficava numa outra cidade. 사과밭에 피었는데 누가 사과밭에 좀 잠잠히 있을 사람이 E ele precisava de alguém para ficar tomando conta daquele pomar, que tinha uma casa ali. 사람이 결핵을 쫓겨났다는 이야기 듣고 E ele havia escutado, né, no caso desse jovem que se chama Regine, 자, ele havia sido expulso de casa e ele falou: Ei, passa os dias lá é muito bom. 불 때만 너무 따뜻해. Tem muitos galhos, muitas árvores da macieira, você pode colocar fogo na lenha, é bem quentinho. Ele foi até a casa, 열쇠를 열고 abriu a porta 이제 방어 대충 이제 그 불을 뗐어요. e, sabe, acendeu a lareira naquele quarto. 바지 짜는 게 산더미처럼 그걸 떼다. Tinha muita lenha, sabe, de macieiras ali. Ele começou a queimar aquilo, pegou um pano de chão e limpou o quarto. 뭐 따뜻해. Nossa, ficou muito quentinho aquele lugar. 이게 하나님 내 기도 응답해 주신 것인가? Ele ficou pensando, será que Deus ele atendeu minha oração? 어쨌든 기도했는데 Então ele tinha orado, 바로 집어넣었어요. mas no dia seguinte da oração ele conseguiu aquela casa. 이 형제가 그 집에 있는 동안에 Enquanto esse irmão ficou naquela casa, 하나님께 시시때때로 먹을 걸 주시는 거예요. Deus a cada momento alimentava ele, sempre ele precisava. Havia passado um ano 왔는데 e voltou na época de colheita. 그때 병이 다 나아버린 거예요. E ele teve que sair daquela casa, mas ele já estava curado da tuberculose. 선교학교에 입학하러 들어온 거예요. E assim ele foi no nosso seminário para ingressar no seminário. 복음을 귀한 목사님이 됐어요.
Hoje ele é um pastor muito precioso que faz os trabalhos do evangelho. 예수님하고 만나 죄 사함을 받으면 Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus e recebemos a remissão dos pecados, 예수님하고 우리가 하나가 되는 거예요. nós nos tornamos um com Jesus. 그때부터 우리의 모든 삶을 예수님이 주관해 줘요. A partir desse momento, Deus passa a governar e conduzir a nossa vida. 하는 일 진짜 그래요. Realmente é assim. 제가 이번에 며칠 전에 뭡니까 코로나 예방 주사를 맞았어요. Alguns dias atrás, eu tomei a vacina do corona. 내가 이제 해외 나갈 일이 있어가지고 Já que eu tenho que ir para o exterior, 동사무차 담당자를 만났어요. eu procurei os responsáveis, né, da vacinação. 해외 여행할 일이 있는데 E eu perguntei, olha, eu tenho que ir para o exterior, será que eu não posso antecipar as vacinas? Eles falaram, não. 두 말 못하고 나왔어요. Ixi, eu nem pude pedir de novo, né? Eu só saí. 근데 이제 저희 교회 같이 있는 전사님이 Só que um evangelista aqui da nossa igreja, 저 가서 물어봤어요. ele voltou lá e perguntou, 네가 누구냐? olha, quem é o seu superior? 구청에 무슨 과락하냐? Ah, eu respondo a um setor ali no lugar tal. E ele foi nesse lugar. 그랬냐면은 E ele disse assim, 얼마 전에 콜롬비아 대통령이 저를 초대했는 초대장이 있는데 tem um convite, né, que o presidente da Colômbia me enviou. 우리 목사님 콜롬비아 가셔야 하는데 E ele falou assim, o nosso pastor tem que ir para a Colômbia a convite do presidente. 하면 안 되냐고. Será que ele não poderia antecipar a vacina dele? 당장 Claro, possível. 일요일 날 맞으러 왔어요. Aí naquela semana, na quinta-feira, eu tomei a primeira vacina. Agora eu vou tomar a segunda dose. 할수 있도록 돼 있어요. Aí eu já posso ir para o exterior. Depois de uns dias, né, da vacina. 이거는 너무 놀라운 거예요. É muito incrível ver o trabalho de Deus. 우리가 하고 있는 일들이 인간으로 되어지는 건 아니에요. As coisas que nós fazemos realmente não é mérito de nenhum homem. 성령이 내 삶 전체를 주관하는데 O Espírito de Deus tem governado e conduzido a minha vida. 저희들 교회 와서 거듭나고 난 뒤에 Não importa quem seja, depois que conhece a nossa igreja, nasce de novo, é lógico que é diferente para cada pessoa, mas 아무도 없어요. ninguém permanece o mesmo, todos são transformados. São felizes, têm alegria, vivem uma vida divertida. Sabe por que isso acontece? 전 세계 약 62만 명의 목회자들이 우리와 같이 하는데 Cerca de 620 mil pastores do mundo inteiro estão nos acompanhando. 그렇지 여러분 간증 들어보셨지만 Eu sei que vocês têm acompanhado os testemunhos deles, 만나고 죄사 막 거듭난 사람들. mas a maioria deles são pessoas que encontraram nossa missão e mesmo sendo pastores, nasceram de novo agora, receberam salvação agora. 하면서 이야기하는 사람 많아요. Tem muitos pastores que não receberam salvação e falam como se soubessem sobre isso. 눈에 표가 나요. Mas dá para perceber claramente que a pessoa não sabe. Aquela pessoa que não recebeu a salvação não sabe. 이야기도 그건 사실 Mas uma pessoa que realmente conheceu a verdade do evangelho e nasceu de novo, percebe claramente. 나면 Quem recebe a remissão dos pecados e nasce de novo, 안에 계시는데 só Jesus Cristo passa a habitar nessa vida. 예수님이 계신 사람하고 안 계신 같지 않아요. E não é parecido uma pessoa que tem Jesus no coração e uma pessoa que não tem. 자기 생각대로 사는 사람하고 Aquela pessoa que tem Jesus e aquela pessoa que vive conforme o seu pensamento. Não importa o que a pessoa faça, se ela fale, se ela caminhe, ela leia a Bíblia. Com Jesus é diferente. Antes, no meu caso também, mesmo lendo a Bíblia, eu não entendia o coração de Deus. Só que depois que eu recebi a salvação, 하나님의 마음이 그대로 보이고 é visível claramente o coração de Deus. 주 예수 내 마음에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되 Depois que o Senhor entrou no meu coração, fui transformado e sou nova pessoa. 돈으로 따질 수 없지만 Só isso não tem preço, não se paga. 돈으로 따지면 수십억 수백억 해도 이 구원 못 사요. Se tentar calcular o valor da salvação em dinheiro, pode colocar bilhares, trilhares, mas não dá para comprar salvação. 어떻게 죄 사함 받는지를 정확히 얘기하는 그 부분들을 볼 수 있어요. Somente na Bíblia nós podemos ver exatamente como Deus lavou nossos pecados. 저는 생각하면 할수록 감사. Quanto mais eu penso nisso, eu fico grato. 정말 문제가 많은 사람이고 Eu sou uma pessoa muito problemática. 한다는 건 상상도 할 수 없는 일. Hoje, estar fazendo o trabalho do Evangelho era algo inimaginável. 일하는 그게 너무 놀랍고 Mas Deus está comigo trabalhando, isso é surpreendente. 내가 제사 받고 변한 건 너무너무 감사하고 Eu sou muito grato vendo as pessoas serem transformadas pela palavra de Deus. 우리는 오늘 출애굽기 12장을 읽었습니다. Hoje nós lemos o livro de Êxodo, capítulo 12. 12장에서 6월절에 가는 얘기예요. Êxodo, capítulo 12, fala sobre a Páscoa. 이제 이스라엘 백성들이 애굽에서 430년 동안 살았어요.
O povo de Israel habitou por 430 anos no Egito. 떠나게 하려고 하나님 이제 모세를 시켜서 애굽 나오게 하는 일을. E Deus, né, elegeu Moisés para fazê-lo sair de lá. 왕의 바로 왕은 내보내지 않으려고 해요. O faraó, o rei do Egito, não queria liberar o povo de Israel. Quão bom seria, né, estar ali com eles como escravos. Não queria enviá-los. Mas Deus trabalhou. 내 백성을 보내라. Envie o meu povo, deixe ir meu povo. 제가 바로 왕에게 E ele falou isso para Moisés e Moisés passou, né, isso para Faraó. Só que Faraó falou, não, então vai ter essa praga. Aí teve 10 pragas. 마지막 장에 Na última praga, 그 집의 장자 처음 난 모든 천난 남자를 사람을 죽이는 거예요. aconteceu de todos os primogênitos morrerem. 그런데 이제 거기서 살아남을 수 있는 방법이 있는 거예요. Mas tinha um método para poder viver nessa praga. 모세가 이스라엘 백성에 얘기해요. Então Moisés anunciou ao povo. 출애굽기 12장에 뭐라고 말하냐면은 O que diz aqui em Êxodo capítulo 12? 그렇게 기록이 되어 있습니다. Está escrito assim. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 이르가라사 이달로 너희에게 달이 시작고 해 첫 달이 되게 해라. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. 한번 거듭나는 거예요. Só isso representa a vida após a salvação. 그 전에 건 다 무효다 이 말이에요. Ou seja, tudo que aconteceu até esse mês, esquece. 5월달이든 3월달이든 6월달이든 간에 그 달이 이제 시작이 정월달이 Não importa se é maio, a junho, a março, começa no dia que recebeu a salvação. 삶은 그리스도 안에 아무것도 아닙니다. Dentro de Cristo, a vida antes da salvação não é nada. Não importa o que você fez, não é nada. 거듭나는 그날부터 새로운 인생이 시작돼 해 첫 달이 된다는 거예요. Se começa essa nova vida a partir do momento que recebeu a salvação, nasceu de novo, será o primeiro mês do ano. 성경 아무리 봐도 아무것도 몰랐어요. Só no começo eu li a Bíblia, não entendia nada. 성경은 전혀 다르게 보이는 거예요. Só que depois que eu recebi a salvação, eu tive um entendimento. 죄 사함 받는 거네. Ah, Deus está falando aqui sobre a remissão dos pecados, está falando sobre a salvação. 거듭난 이야기를 해요. E por isso eu falo sobre o novo nascimento. 2017년에 Em 2017, CLF를 처음 시작할 때 nós iniciamos com o CLF nos Estados Unidos. 목사님 한 750명 목사님들이 왔어요. E cerca de 750 pastores participaram naquele ano. 750명 한 주간 동안 제 사업에 대해 이야기. Mais ou menos, né, 750 pastores americanos, e por aquela semana nós compartilhamos a palavra. E os pastores americanos são muito sinceros. 우리 보고 이야기했어요. Eles falaram assim para 우리 nós. 목사님 한번 데리고 자기 교회 가자고. Ah, por favor, nos envie um pastor de vocês para ir para minha igreja. E os pastores iam. 성도들을 모아놓고 뭐라고 말하냐면 E eles, perante os membros de sua igreja, eles diziam: pessoal, eu sou o pastor de vocês, mas eu não tinha nascido de novo. 사업에 대해 말씀 못했어요. Eu nunca preguei sobre a remissão dos pecados para vocês. 이번에 저는 CLF 참 제사함 받거든요. Dessa vez participei do CLF, nasci de novo, recebi a salvação. 나도 이젠 제사함 받는 얘기 할 수 있습니다. Agora eu também posso falar sobre a remissão dos pecados. 근데 굿뉴스 미션에 오신 목사님들은 Mas os pastores da Missão Boa Notícia, 더 잘하기 때문에 eles sabem pregar muito melhor do que eu sobre 미션에 isso. 오신 목사님 며칠 말씀 듣고 Então, por favor, escutem a pregação do pastor da Good News Mission. Depois eu continuo a explicar para vocês. 하게 목사님들에게 Os pastores falam assim muito sinceramente perante os membros. 많은 교류를 해요. Então nós temos um contato muito bom com os pastores americanos. É muito gratificante. 그분들에게 그냥 다 개인적으로 이야기할 수 없어서 Não podemos falar, encontrar um a um, né? 만들었어요. Por isso nós criamos a escola de teologia online, 참여하라고. para que os pastores pudessem escutar a palavra, 믿음으로 사는 법, como viver pela fé, 그래서 이야기하는 건 배우라고. né? Para dentro dessa escola aprenderem sobre a vida espiritual. 8,300명이 지난 때 왔어요. Então, no último semestre se inscreveram cerca de 8.300 pastores. 너무너무 좋아하고 우리 이 교육을 받아요. Os pastores gostam muito, estão sendo educados por nós agora. 세계 거의 대부분의 목사님들이 웬만하면 우리 학교에도 와요. E pastores do mundo inteiro, né, estão inscritos nesses 8.300. 그래서 그들이 진짜 변화를 너무너무 감사해. Vendo a transformação da vida deles é muito gratificante. 코로나 때문에 코로나 지나면 다시 목사님들 모아서 이런 집회하고 성경 공부를 할 거예요. Agora, por estarmos em pandemia, né, nós não podemos fazer muita coisa, mas assim que terminar isso, nós iremos conectar-nos com eles e fazer estudos bíblicos. Pessoal, tudo o que aconteceu antes de Jesus Cristo é em vão, não interessa mais. 시작이 되는 거예요.
Por isso Deus ele diz aqui, será o primeiro mês do ano. 여러 가지가 있습니다. 유월절 예식 가운데서. Só dentro do conteúdo da Páscoa existem muitas coisas. 그중에 가장 중요한 어린 양입니다. Só que o ponto mais importante é essa ovelha, esse cordeiro. 성경에 뭐라고 말하냐면 O que a Bíblia fala sobre esse animal, esse sacrifício? 자, 너희는 이달로 12장 2절 이달로 너희에게 달의 시작과 해 첫 달이 되게 하고 Capítulo 12, versículo 2. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. 너희는 이스라엘 회중의 고하이라 이달 열에 너희 메인이 어린 양을 취할지니 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 이달 14일까지 간직하였다가 해질 때에 회중이 그 양을 잡고 Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. 7. 양을 먹을 집문 좌우 설주와 임방에 바르고 Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. 12절 Versículo 12. 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루 다니며 사람의 짐승 물어넣어 애굽 나라 가운데 처음 난 것을 다 치고 애굽 모든 신에게 벌을 내리라. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Versículo 13. 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희 가는 집에 있어 너희를 위해 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때 너희에게 넘어가니 재앙이 내려 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. 자, 물어봅시다. Pessoal, eu quero perguntar a vocês. 6월절 날 밤에 하늘의 천사가 나타나서 어느 집이든 들어가서 모든 장자를 다 죽여요. Nessa noite da Páscoa, vem o anjo de Deus para matar todos os primogênitos. 근데 여러분 어떤 집에 들어가 죽이냐면 Só que em qual casa esse anjo vai entrar e matar? 피가 발리지 않는 집에 들어가요. Aquela casa onde na ombreira da porta não tem o sangue. 문 설주와 임방에 피를 바른 그 집에는 천사가 그냥 지나가요. 패스오버한다. 그냥 건너간다. 6월절이 지나간다 이런 말이에요. Na casa onde, na porta, na verga da ombreira da porta, tem o sangue passado, o anjo simplesmente passa, né? Por isso que significa Páscoa, de passar. 자, 이제 양의 피를 문설주 임방에 바르면 그냥 지나간다. 천사가 그래서 안 죽고 안 바르면 그 집의 장자는 반드시 죽어요. A casa onde tem o sangue do cordeiro ali na porta, né, na verga da porta da ombreira, o primogênito não morre, mas aquele que não tem o sangue, com certeza o primogênito morre. A pergunta é, 비밀입니까? 비밀이 아닙니까? pessoal, essa verdade é algum segredo? Oi? 비밀이라고 생각하는 사람. Aqueles que pensam que isso é um segredo, por favor, levante o braço. Ninguém, né? 비밀이라고 생각하는 사람. Aqueles que acreditam que isso não é um segredo, levante o braço. Ah, todos sabem, obrigado. Pessoal, isso é um segredo. 왜요? Por que é um segredo? 유대인들만 알지. 딴 Só os judeus sabiam aqui, ninguém mais sabia sobre isso. 맞죠? Certo? 애굽 사람들에게 비밀이에요. Para os egípcios, isso é um segredo. 유대인들은 비밀이 아니에요. Mas para os judeus, não. 그 차이예요. Essa é a diferença. 유대인들만 알지 애굽 사람 이걸 몰라요. Os egípcios não sabem desse fato, só os judeus sabiam. 유대인이 아주 가까운 애굽 사람이 그 가르쳐 줬을 거예요. Será que um egípcio próximo de um judeu poderia ter essa informação? Ih, vamos ver o que aquele judeu faz. Ih, ele está matando o cordeiro, eu vou matar também. Ah, ele está passando sangue na porta da ombreira, eu também vou passar. 그럼 그 집 사람 죽어요, 안 죽어요? Então, a pessoa, o egípcio que fez isso, vai ter o seu primogênito morto ou não? 여러분 복음은 받아들이는 거듭난 사람의 비밀이 아니에요. Pessoal, o evangelho, para aquele que recebeu e aceitou, não é um segredo. 사람에게는 비밀이. Mas para aquele que não sabe do evangelho, é um segredo. 자, 이 사실을 정확하게 알면 Quem conhece exatamente a verdade, 죽어요, 안 죽어요? só morre ou não morre? 안 죽어요. Não morre. 만약 그걸 모르면 죽어요. Mas se não conhecer o verdadeiro evangelho, morre. 그거예요. O evangelho é assim. 똑같이 성경이 있어요. Está na Bíblia aqui, da mesma forma, para todo mundo. 안 보여요. Mas tem pessoas que não enxergam isso. 그렇기 때문에 자기는 죽어야 돼. 멸망을 당해. Por isso, no final, encontra com a morte. 여러분 눈이 떠여져 보이면 Mas se um dia os olhos abrirem e enxergar, 살아요. essa pessoa vive. 복음은 그런 것이. O evangelho é assim.
자, 여기서 지금 뭐라고 말하냐면은 O que diz aqui essas palavras? 정월 10일 날 양을 정월 14일 저녁까지 간직했다가 Olha, você guarda, né, esse cordeiro por 14 dias 정월 14일 저녁에 해질 때에 그 양을 잡습니다. e mate esse animal no crepúsculo da tarde. 먹습니다. Aí você come da carne dele. 양고기 여러분 잡숴봤어요? Você já comeu carne de cordeiro? 요즘 우리나라 양고기 종종 있는데 Ultimamente tem entrado muito cordeiro aqui no nosso país. 제가 이제 딴 나라 가서 이제 양고기를 좀 자주 먹었는데 Teve países que eu visitei que serviam muita carne de cordeiro. 터 안에 가면 그 양꼬치 있어요. 많이 긴데 너무 맛있어요. Quando vão para Cazaquistão, por exemplo, eles vendem um espeto de carne de cordeiro. Nossa, mas é uma delícia. 양고기. 근데 우리 한국에는 그냥 뭘 구워 먹는데 그거하고 비교가 안 돼. Aqui na Coreia também eu sei que eles vendem carne de cordeiro assado, mas não se compara o sabor. Realmente lá é muito gostoso. 양고기 구워 먹어야 맛있어요. Pessoal, carne de cordeiro tem que ser assado. Sabe, tem que ser assado. 이제 양을 잡아가지고 Então, eles pegavam o cordeiro 피를 e o sangue do cordeiro 설주와 임방에 tinha que ser passado na porta, ali na verga da ombreira da porta. 저 설주가 뭔지 압니까? Tá, vocês sabem o que é a verga da porta? 문이 있는데 사각으로 돼 있잖아요. 그죠? Ah, a porta ela é quadrada, né, pessoal? 이렇게 세운 그 기둥 그걸 설주라 그럽니다. Aí tem as laterais, né? Tipo a batente, né? Que chamam. Então tem a batente, tem a parte de cima, sabem? 그 지금 설주와 임방. Por isso que fala a verga e a ombreira, né? É aquela moldura que tem na porta. 예, 우리 한국에는 임방 설주 그래요. Aqui na Coreia nós temos, né? 그 피를 칠하는 거예요. Isso na porta. Aí a Bíblia fala para passar o sangue ali. Isso é um segredo. 그래서 이제 딱 보다 내 피가 다 있나? 다. Então ele fica ali, cadê o sangue do cordeiro? Calma aí, vou preparar. 집을 지나가면서 Então o anjo passando naquela casa, 6월절이 왜 6월절을 하냐면 só porque Páscoa é Páscoa. 건너간다. Páscoa significa passou, 지나간다. passou. 그래 그 영어로 패스 지나간다. Em inglês chamam Passover, né? Passou. 한국말은 6월 건너 지나간다. 건너간다. 이런 Em coreano tem yuor, tem essa palavra, significa também, passou. 뭘 보고 지나갑니까? Só, por que o anjo passa? O que ele vê para passar e ignorar aquela casa? Vê o sangue. 문설주와 임방에 피가 칠해졌으면 Se o sangue estiver passado ali na verga da porta, 천사 다녀갔구나. já passou um anjo aqui. 날아갑니다. Então, aquela espada da morte vai embora. Só que se não tiver o sangue, 목을 푹 찌르고 entra o anjo ali e pá, mata o primogênito. 칼을 쑥 닦고 나와요. Aí na verga da porta ele vai e limpa aquela faca com o sangue do primogênito. 와서 사람 안 죽여도 임방 설주에 피가 칠해 이제 뭐 천사가 다녀갔구나. Mas se o anjo chegou na porta lá da casa e já tem o sangue passado, então o que ele vai pensar? Já passou um anjo aqui, então ele não entra ali. Isso era um segredo que só o povo de Israel sabia. Os outros não sabiam. 예수 십자가에 못 박혀 죽었다고 다 이야기해요. Pessoal, hoje em dia todos sabem da morte de Jesus Cristo. 했다고 그래요. Eles falam que Jesus Cristo lavou o pecado deles. 눈물이 있는 것은 Mas uma coisa muito interessante 두 가지가 있어요. é que tem dois tipos de pessoas. 예수 내 죄를 위해 죽었는데 Aquela pessoa que diz, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, mas eu sou pecador. 예수 내 죄를 죽어서 E tem aquela pessoa que diz, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e eu sou justo. 그걸로 구분이 돼요. É assim que se distingue. 그걸로 구분 돼요. É assim que é diferenciado. 예수 내 죄를 위해 죽었는데 Jesus Cristo morreu pelos pecados. 죄인이라 한다면 Mas se eu digo ser pecador, 쉽게 한마디로 말하면 em outras palavras, 예수 내 죄에 죽은 건 실패했다는 이야기죠. quer dizer que Jesus Cristo falhou no que ele fez. 내 죄 살려고 죽었는데 죄가 남아 있으면 실패한 거죠. Se ele morreu pelos meus pecados, mas eu ainda tenho pecado, quer dizer que ele falhou. 않는 사람은 예수 내 죄에 죽었지만 난 죄인이다 그래. Então, aqueles que não nasceram de novo, eles falam, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, mas eu sou pecador. 다 그렇게 말해요. A maioria das pessoas falam isso hoje. 찬송 부르잖아요. Só eles cantam louvor. 그 피로 속죄가 얻었네. Pelo seu sangue eu fui lavado. 자, 기도합시다. Aí vamos orar. 오, 주여 이 죄인을 용서해 주세요. Senhor Deus, perdoe esse pecador. 많은 교인들이 교회 다니면서 As pessoas hoje frequentando igrejas não sabem do que está sendo dito. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날. Eles cantam, quão feliz o dia em que eu fui lavado. 그래서 다시 다 찬송해 놓고 Eles cantam que foram remidos do pecado pelo louvor. Aí na hora da oração, 주여 이 죄인을 용서해 주세요. Senhor Deus, perdoe esse pecador. 그렇잖아요. Não é? 말이 안 돼. Não faz sentido. 대구에 한번 가서 집회했는데 Uma vez eu fui fazer uma conferência em Tegu 매일 기자가 왔어요. e um repórter ele veio me entrevistar. 인터뷰 좀
할 수 있습니까? Ah, pastor, será que o senhor poderia fazer uma pequena entrevista? Claro. 기자가 나한테 물었어요. E ele perguntou para mim, 목사님하고 다른 교회하고 뭐가 다릅니까? qual a diferença da sua igreja com as outras igrejas? 그걸 어떻게 그걸 그 한마디로 얘기할 수 있냐? E eu perguntei, mas como é que eu posso responder 그거 isso? 한번 자세히 얘기해 보세요. Ah, por favor, pastor. 교회 다닙니까? Eu perguntei, você frequenta a igreja? Ele falou, não, nunca frequentei. 혹시 예수 십자가에 못 박혀 죽었다는 이야기 아십니까? Por acaso já escutou que Jesus morreu pelos pecados na cruz? Isso aí eu sei, pastor. Sabe por que ele morreu? Ah, dizem que é pelo nosso pecado, né? 아주 잘 알아. Ah, muito bem. 100 pontos para você. 다른 교회하고 우리 교회가 다른 게 뭔지 압니까? Então sabe qual é a diferença da nossa igreja com as outras? 오늘 예수 우리 죄를 위해 죽었기 때문에 Nós dizemos que, já que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que nós somos remidos, nós falamos que somos remidos. Mas as outras igrejas 죽었는데 sabem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas dizem ser pecadores. Eles dizem ser pecadores. Eles pedem perdão por isso. Aí aquele repórter, ele tomou um susto. É sério isso, pastor? Eu falei, procure as outras igrejas e perguntem. Eu falei, vai e pergunte. 정말 그 사람들 죄 사해 달라고 그럽니까? Realmente, pastor, eles pedem perdão pelo pecado? 죄인이라 그럽니까? Eles dizem ser pecadores? 가서 물어보세요. Eu falei, vai e pergunte. 그 사람들 뭐 믿습니까? Então, no que eles acreditam, pastor? 교회 한 번도 안 나왔어. Ele nunca havia frequentado uma igreja 예수 내 죄에 죽었다는 그것만 아는 사람. e ele sabia que Jesus Cristo havia morrido pelos pecados. 예수 우리 죄를 위해 우리 죄가 씻어져야 하는데. E ele começou a questionar, mas calma aí, se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, não fomos lavados. 사람이 E uma pessoa que frequenta a igreja, 우리 죄를 위해 죽었다고 하면 mesmo dizendo que acredita no Jesus que morreu na cruz, que morreu pelos pecados da humanidade, dizem ser pecadores? 가서 물어보세요. Eu falei, pode ir lá e perguntar. E eu acho que ele realmente foi. 그날 그때는 신문에 제 기사가 나왔는데. Porque no dia seguinte ele publicou, né, uma matéria. 밑에 광고나 또 가득 치- Toda a página religiosa ali, tirando propagandas, ele preencheu todo o conteúdo. E ele escreveu muito bem, né? Ele me ligou. 아, 목사님들이 항의해서 오늘 건물을 못 했다. Pastor, né? Foram protestar lá no lugar onde eu trabalho, eu nem pude entrar no trabalho hoje. 내 건 아니고. E ele começou a justificar, ei pessoal, não sou eu fiz uma entrevista com o pastor Park e eu só reportei o que eu escrevi, que eu escutei. 그건 아니다. Isso é o direito do repórter. 그분들 우리 죄인인데 어떻게 어렵다고 하냐. Eles começaram a falar, mas nós somos pecadores, como você fala que somos justos? 나는 딴 건 잘 모른다. Eu não sei de outra coisa. 파라과이 대통령 만날 때 그 이야기했어요. Pessoal, quando eu encontrei o presidente do Paraguai, falei sobre isso. 대통령 죄인이라고 그러시더라고요. O presidente também disse no começo que era pecador. 어떻게 하셨습니까? Eu perguntei, presidente, como é que o senhor descobriu ser pecador? 죄인 아니냐고. Ah, eu não sou pecador por ter cometido o pecado? Eu falei, não. 깜짝 놀라시더라고요. Ele ficou surpreso com isso. 성경을 펴셨어요. Abri a Bíblia, 로마서 3장 23절. Romanos 3, 23. 모든 사람이 죄를 범해서 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 분명히 죄인입니다. Com certeza somos pecadores. Pecamos e carecemos da glória de Deus. 24절을 보면 Mas se nós vermos o versículo seguinte, o versículo 24. 속으로 말미암아 하나님 오늘 값없이 의롭다 하심을 얻은 자. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 하나님 우리를 보고 의롭다고 하셨어요. Deus diz que nós somos justos. 재판장이 하나님. Deus, o justo juiz. 4장 25절. Em Romanos 4, 25, 예수는 우리 범죄함을 위해 내어 줌이 되고 diz que Jesus foi entregue pelas nossas transgressões 하심을 위해 살아나신. e ressuscitou para a nossa justificação. 난 몰라요. Olha, eu não sei, 나 아는 것은 mas uma coisa que eu sei 예수님을 믿어요. é que creio em Jesus. 예수님이 의롭다면 의로운 E se Jesus diz que somos justos, somos justos. 거라면 의로운 Se Deus diz que somos justos, somos justos. 난 성경 안 믿고 As pessoas não acreditam na Bíblia e acreditam no seu pensamento, no que acham. Uma coisa interessante, 로마 3장 23절은 죄인이에요. no versículo 23 de Romanos capítulo 3, somos pecadores. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 23절에는 No versículo 23, 죄를 범했고 하나님 영광에 이르지 못합니다. sim, todo mundo pecou e carece da glória de Deus. Mas no versículo 24 é diferente. 죄를 범했는데 Nós pecamos, 예수님이 계세요. mas ali no versículo 24 tem Jesus. 그래서 구원해 주셨어요. E Jesus Cristo nos salvou dos pecados, ele nos remiu. 값없이 Por isso, gratuitamente, 의롭다 하셨어요. Deus diz que somos justos. Olhando para nós, 그래서 나를 보고 의롭다 하심을 얻은 자 됐느니라. Deus, olhando para nós, diz: você foi justificado. 난 죄인이에요. Eu sou pecador, 수없이 많이 지었어요. cometi muitos pecados, 거짓말
도둑질 너무 많이 했어. Menti, roubei muito na vida, a ponto de não me lembrar de tudo. 하나님 날 보고 어렵다 하셨고 Mas Deus falou, você é justo. 나는 어렵다 하심을 얻은 자 됐어요. E eu me tornei justificado. 여러분 재판장이신 하나님이 Deus, que é o juiz. 어렵다면 어려운 거 아니에요? Só se ele diz que somos justos, não somos justos? 하나님이 거룩하다면 거룩한 거 아니에요? Se Deus, sendo juiz, diz que somos santos, não somos santos? 씻어진 거 아니에요? Se Deus, sendo juiz, diz que fomos lavados dos pecados, nós não fomos lavados? 나 죄인인지 의인이 잘 몰라. Só eu não consigo definir se eu sou pecador ou não. 말씀을 믿어. Por isso eu creio na palavra de Deus. 그래도 Não importa o que os outros digam. 나를 어렵다고 하셨으면 Deus diz que eu sou justo. 어려운 게 맞아. Então é certo, eu sou justo. 죄를 지었지만 Pequei. 많은 악을 행했지만 Cometi muitas maldades. 했지만 Eu fiz muitas coisas erradas. Roubei. 하나님이 어렵다면 의로워. Mas se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. 어렵다면 의로워. Se Jesus diz que sou justo, sou justo. 그렇게 믿는 사람 하나님 믿는 사람이에요. Crer dessa forma é crer em Deus. 하나님보다 더 똑똑한 사람은 Só aqueles que se acham mais inteligentes do que Deus acreditam no seu pensamento e no final falam o quê? Sou pecador. 하셨죠? Só Deus diz ou não que somos justos? 하나님이 어렵다면 의로운 거예요. 그분이 재판장이니까. Se Deus diz que somos justos porque Ele é o juiz. 오늘 왜 날 보고 이다 이렇게 한지 아십니까? Sabem por que as pessoas me chamam de herege? 어렵다 한다. Porque eu digo ser justo. Porque eu recebi a salvação. 도미니카에 갔는데 Uma vez eu fui para a República Dominicana. 사람들이 모였어요. Era uma conferência para pastores. 재밌는 일들 많아요. Nossa, acontece muita coisa divertida, pessoal. 올라가서 Eu estava lá no palco 난 의인이다. e eu falei para eles, eu sou justo. 다 그랬어요. Eu sou justo. 목사님 다 질문 있습니다. 목사님 질문 있습니다. Um monte de pastor levantou o braço. Pastor, eu tenho uma pergunta. Eu falei, pode fazer. 거짓말 안 했습니까? O senhor nunca mentiu? 거짓말 무시무시했다. 다 헤아릴 수 없이 많이. E eu respondi, mas eu menti tanto que eu não consigo me lembrar de tudo. O senhor nunca roubou, pastor? 너무너무 많이 했다. Claro, demais. 죄인이지 어떻게 의인입니까? Então, o senhor é pecador, como vai ser justo? 그래 맞아. Eu falei, tá, eu entendo. 죄인인 줄 알았어. Eu também acreditava ser pecador. 근데 하나님이 어렵다고 하셨어. Mas na Bíblia Deus está falando que eu sou justo. 재판장인데 Deus é o juiz. 재판장이 재판할 때 재판장이 무죄하면 무죄야. Se o juiz ele fala, ó, é inocente, é inocente. 알지요? Sabem disso? 암만 죄를 많이 지어도 Por mais que você cometeu muitos pecados, 무죄다 땅땅땅 치면 무죄. foi julgado e o juiz falou, não, você é inocente, é inocente. 아멘. Amém? 저는 내 생각합니다. Pessoal, eu não confio no meu pensamento. 죄를 많이 지었어요. Eu pequei muito. 할 수 없고 É incontável. Eu já roubei muito, já menti muito. 배고플 때가 돼서 Quando passava fome, 미리 막 익어갈 때 nossa, na época da colheita do trigo, a gente pegava um monte assim num bolo, 산 꼭대기 올라가요. fugíamos lá pra montanha, sabe? A gente fazia um fogo, dá uma assada assim, né? A gente esfregava na mão, soprava a casca e comia. 그게 너무 맛있다 하니까 Nossa, naquela época era tão gostoso. E uma vez eu comentei isso. Aí no ano passado, 한만큼 가져왔어요. um irmão me trouxe um tanto assim de trigo. 성경학생 구워 먹었는데 E eu comia assado, né? Junto com os seminaristas, como eu fazia antes. E eu, desculpa falar isso, mas 하나도 없었어요. tava horrível o sabor. 입이 아주 막 고급화된 것. Eu acho que minha boca agora tá em outro nível, né? Outra classe, meu paladar. 생각 믿는 사람들은 São aquelas pessoas que confiam no pensamento, dizem ser pecadores. 하나님 말씀 믿는 사람. Aqueles que acreditam na palavra de Deus, dizem ser justos. 하나님이 어렵다 하셨어요. Porque Deus diz que somos justos. 하나님 기억지 않는다. Deus diz que não se lembra dos nossos pecados. 너무너무 신기한 것은 O incrível, 로마 3장 23절에는 só em Romanos 3:23, nós somos pecadores. 24절에는 No versículo 24, 의인이 됐어. somos justos. 하나님이 어렵다면 어려운 거 아니야? Se Deus diz que somos justos, não somos justos? Eu falei isso para aqueles pastores. 있던 목사님 다 강대 막 올라오더라. Aí aqueles pastores todos se levantaram e vieram lá ao meu encontro, né, no palco. Eu falei, e agora? 목사님 아버지라 그러고 Eu fiquei um pouco assustado, né? Mas eles começaram a pegar na minha mão, falaram que eu era o pai deles, eles começaram a tirar foto. Foi assim. Por quê? 나는 잘 몰라요. Pessoal, realmente eu não sei direito. 내가 죄인인가 아닌가 내가 판단 안 해. Eu não tô em lugar de decidir se eu sou justo ou pecador. Tem que ver a decisão de Deus. E se Deus diz que somos justos, somos justos. 3절에 Em Romanos 3:23, 죄를 범 하나님 영광 이르지 못하다. diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, 구속으로 말미암아 sendo justificados gratuitamente 하나님의 은혜로 por sua graça, 없이
dentro da redenção 말씀을 얻은 자 됐다. que há em Cristo Jesus. 재판장이 하나님 나를 어렵다 그랬잖아요. Deus, que é o juiz, diz que eu sou justo. 뭐 이런 거 맞지 않아요? Pessoal, então sou justo. 그런 말 성경에 막 무지무지하게 많아요. Tem muitas palavras assim na Bíblia. 너무 신기한 것은 E o incrível 어떤 사람들은 é que tem pessoas 로마 3장 23절은 아는데 só conhecem muito bem o Romanos 3, 23, 4절은 몰라. mas não conhecem o versículo 24. 옆에 있는데 Está logo do lado, né? 3절은 죄인으로 돼 있고 No versículo 23 é pecador. No versículo 24 são justos. Como? 어떻게든 우리 죄를 위해 죽었기 때문에 Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. 죽어도 죄인 안 죽어도 죄인이면 죽은 그게 무슨 소용이 있어? Se mesmo depois da morte de Jesus permanecemos como pecador, para que Jesus morreu? 그때부터 하나님 내 삶 속에 일하는. Só depois que eu criei nisso, Jesus Cristo começou a trabalhar na minha vida. 나는 내가 내 판단 안 믿었다. Eu não confiei no meu julgar. 죄인이 맞지만 Sim, ao meu ver, eu também sou pecador. 말씀엔 의롭다고 돼 있다. Mas na palavra de Deus diz que somos justos. 이런 말이 성경에 막 무지무지하게. Tem muitos versículos sobre isso na Bíblia. 고린도전서 6장 10절 한번 봅시다. Vamos procurar, né? 1 Coríntios capítulo 6. 찾아봅시다. Procurem, por favor. 6장 10절. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 아, 여기 앞에 모니터에 나오네요. Aqui está aqui saindo na legenda, né? Estão enxergando bem, pessoal? 여기나 탐남한 자, 술 취하는 자나 후욕하는 자, 토색한 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 자, 11절. Versículo 11. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 Tais fostes algum de vós. 지었다 이 말입니다. A Bíblia está falando, você também pecou dessa forma. 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님 성령 안에서 시험과 거룩함과 어렵다 하심을 얻었느니라. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 너희도 중에 이런 죄를 지었다. Sim, eu sei, tais fois alguns de vós, vocês pecaram assim também. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, 거룩함과 어렵다 하심을 얻었느니라. mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 박옥수 목사 그런 게 아니고 Pessoal, não são as palavras do pastor Oxo Park. 박광훈 목사 그런 거 Não 아니고 são as palavras do pastor Joseph Park. 대통령이 그런 것도 아니고 Não são as palavras de algum presidente. 판사가 얘기한 게 아니라 Não são as palavras de um simples juiz. 하나님의 말씀이 그렇게 기록. Essas são as palavras de Deus. 하나님이 씻었다면 씻은 겁니다. Se Deus diz que fomos lavados, fomos lavados. Se Deus diz que somos santos, somos santos. Se Deus diz que somos justos, somos justos. 이러쿵저러쿵하지 마. Não precisamos questionar, sabe, o nosso pensamento perante essas palavras. Vocês estão corretos, mais corretos do que a palavra de Deus? Lógico que não. 아니라도 Por mais que aos seus olhos não seja coerente, se Deus diz que somos justos, isso é verdade, porque Ele é o verdadeiro juiz. 칭의한다고 그랬는데 Tem pessoas que falam que Deus nos considerou. 죄인을 어렵다고 말 못한다. Pessoal, Deus não pode simplesmente chamar um pecador de justo. 어렵다고 하잖아. Mas nós somos pecadores e ele fala que somos justos. Não, pessoal, não. Biblicamente, nós éramos pecadores, mas já que Jesus na cruz lavou nossos pecados, aos olhos de Deus somos justos. É por isso que ele fala que nós somos justos. 아니면 절대 어렵다고 Deus jamais poderá chamar uma pessoa com pecado de justo. 죽어치면서 Jesus Cristo, quando derramou seu sangue na cruz, já que aquilo lavou nossos pecados, ele nos justificou com isso. E aos olhos de Deus somos justos. 하나님이 어렵다고 말씀하셨습니다. Por isso que Deus afirma que nós somos justos. 내 생각 보면 죄인인 것 같아요. No nosso pensamento, realmente somos pecadores. 어렵다 그래서. Mas Deus diz que somos justos. 생각 안 믿고 하나님 말씀을 믿는. Então eu nego meu pensamento e acredito na palavra de Deus. 너무 쉬운 건데. É algo muito simples. 오늘 많은 분들 교회 다니면 Mas muitas pessoas hoje mesmo frequentando as igrejas dizem ser pecadores. 예수 십자가에 못 박고 우리 죄를 못 씻었다는 얘기네. Eles afirmam que Jesus Cristo morreu na cruz e não lavou os nossos pecados. 못 박고 우리 죄도 못 씻는 예수 왜 믿습니까? Só por que vocês acreditam num Jesus que foi crucificado e não pôde lavar nossos pecados? Pessoal, isso está errado. 우리 모든 죄를 영원히 씻었어. Jesus Cristo, quando foi crucificado, lavou nossos pecados para sempre. 히브리 9장 11절에 Em Hebreus capítulo 9, versículo 11, 어떻게 좋은 일에 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사. diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, 그 온전한 장막으로 말미암아 mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Agora vejam no versículo 12. 염소와 송아지 피로 아니하고 Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨다.
mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos deu eterna redenção. E assim Ele me santificou. Eu, que era pecador, fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu não fui remido por ouro nem prata, por essas coisas corruptíveis. Mas pelo Filho do nosso grande Deus, pelo seu sangue nós fomos lavados. Antigamente, quando eu era pequeno, né, tinha esse momento de cantar, o louvor tinha que ser forte. Não é essa coisinha fraca não, tem que ser forte assim, ó, pá, pá, pá. Era assim, sabe, antigamente. Aí depois de tanto louvor na hora da oração, Senhor, perdoa esse pecador, não faz sentido. Eu acho que Deus escutando as pessoas, né, acho que ele fica confuso. Calma aí, ele fala que acabou de ser lavado, aí depois na oração ele fala que é pecador. Não faz sentido, não bate uma coisa com a outra. As pessoas não sabem o que está errado. Não sabem. Pessoal, eu crie em Deus. Não importa o que eu ache, o que eu sinta. Eu pequei. Sim, eu era pecador. Mas Jesus afirma que meus pecados foram lavados, mais alvos do que a neve, que eu fui justificado. Por isso eu digo que sou justo. Deus disse isso. Qual é o problema de eu dizer isso? Mas muitas pessoas que não acreditam na palavra de Deus e acreditam no seu próprio pensamento. Pessoal, a partir de hoje, não acreditem em seus pensamentos. Acreditem na palavra de Deus. Na Bíblia, diz que nossos pecados foram lavados. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, diz, tais fostes alguns de vós, mas dentro de Jesus Cristo, dentro do Espírito do nosso Deus, nós fomos lavados, justificados e santificados. Nós cremos nessas palavras, porque são as palavras de Deus. Tem alguém que ainda acredita ser pecador? Pessoal, não confie em seus pensamentos. Sim, no nosso pensamento, com certeza somos pecadores, porque nós pecamos. Mas na palavra de Deus, diz que nós somos justos. Amém? Espero que vocês creiam nessa verdade. Hoje, frequentando a igreja, as pessoas dizendo que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, ainda dizem ser pecadores. Tem muitas pessoas assim. Pessoal, quando o sangue foi passado na porta, pessoal, no nosso coração também, na porta do nosso coração, tem o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus derramado na cruz lavou nossos pecados mais brancos do que a neve. Por isso eu fui santificado. Eu fui justificado. A Bíblia afirma isso. E eu creio na Bíblia. Eu creio que Deus irá abençoar a todos vocês. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós que deveríamos receber a morte, a destruição eterna. O Senhor enviou seu Filho Jesus. Ele tomou para si os nossos pecados e morreu na cruz. E assim nos remiu de todos os pecados e por isso te agradecemos. A cruz nos santificou, lavou nossos pecados mais brancos do que a neve. No Antigo Testamento, quando as pessoas pecavam, eles tinham seus pecados remidos pelo sacrifício de um animal. Dessa mesma forma, com a morte do Senhor Jesus, nós fomos lavados do pecado. Nós somos santos. Senhor, hoje somos justos. Por isso te agradecemos. Que esta bênção possa entrar no coração de todas as pessoas. Que as pessoas possam crer no sangue. Permita fé para que acredite na salvação. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.